Salve, salve, galera! Nessa aula eu vou te mostrar como funcionam exatamente as relações de força magnética entre condutores que se encontram paralelos. Nesse caso, eu tenho duas situações para você. A primeira situação é quando eles estão percorridos, ou eles são percorridos por correntes elétricas no mesmo sentido. A segunda situação é quando as correntes têm sentidos opostos, ou sentidos contrários. Então vamos por partes para que você entenda. Bem, diferente das outras duas situações, em que você tinha um campo magnético, mas não sabia a origem dele, e observava uma carga que entrava no campo, um condutor retilíneo que estava em um campo. Aqui não. Aqui nós temos dois condutores, e você está vendo que não tem nenhum campo magnético em volta dele. Lógico que esse campo, então, deve ser gerado por alguém. Esse alguém será um dos dois. Qual deles, Jamor? Tanto faz. Por isso que eu botei esses dois casos para você. Eu vou fazer o campo sendo gerado por cada um deles, para que você possa ver que vai dar no mesmo. Não tem problema nenhum. Vamos lá? Primeira coisa, eu preciso que você lembre nossa primeira regra, que era o princípio de Oersted, onde Hans Oersted mostrava exatamente o sentido do campo através da mão direita. Eu vou começar então com o campo sendo gerado por esse carinha aqui, pelo condutor 2, que tem uma corrente elétrica I2. Bem, dedão para cima, pegou o fio, o meu campo é circular e está girando em volta desse nosso amigo, em toda a extensão dele. Tá? Esse campo está dando a volta aqui, ó, todo ele. Ó, tá vendo? Todo ele. Prontinho. Certo? Mas me interessa apenas o campo que vai atingir aquele outro cara. Logo esse campo ele vai girar, e naquele ponto, o que vai acontecer? Ó, nessa região ele vai estar saindo do plano. Então aqui eu tenho um campo gerado, campo 2, gerado exatamente e representado por pontinhos, tá? Gerado pelo fio 2, né? Lógico, que está ele. Você pode colocar só o pontinho ou pode colocar uma bolinha em volta. Muita gente gosta de colocar a bolinha em volta para que não tenha nenhum problema na interpretação do desenho. Porque às vezes o pontinho você pode pensar que é de outra região e tal. Mas é importante você entender que esse campo gerado é só na região paralela ao fio que está gerando. Ou seja, no comprimento comum aos dois. E aí, dessa forma, esse campo gerado aqui, eu vou chamar ele de campo B2. O meu campo gerado em um condutor retilíneo, se você lembrar na nossa aula, a gente mostrava exatamente o princípio de Biot-Savart, ele era calculado como sendo uma função dada pelo produto da permeabilidade vezes a corrente elétrica dividido por 2π raio. Nesse caso, o raio vai ser a distância entre os dois, né? Ele vai crescer até chegar aqui, até atingir. A corrente vai ser a corrente 2, que é a corrente gerada por aqui. Esse campo, então, é o campo 2. Bem, agora eu vou para a parte da força. Como é que ficava a força em condutores retilíneos? Dedão aponta a corrente. Ponta dos dedos retos aponta o campo, que nesse caso está saindo do plano. A palma da mão para cá. Então ela indica que eu tenho uma força magnética para a direita. Então eu tenho uma força magnética que está empurrando o fio 1 em direção ao fio 2. Ou se você preferir, eu posso falar que o fio 2 está puxando o fio 1. Logo, se o fio 2 puxa o fio 1, o fio 1 puxa o fio 2. Ação e reação. Logo, essas duas forças, ação e reação, formam um par de forças que me faz entender que entre eles existe uma força chamada de força de atração. Maravilha. E se eu entendo exatamente que a força magnética que age nesse condutor é dada pela função do Biot sem θ, eu começo a interpretar algumas coisas interessantes.
Primeiro, que nesse caso, o comprimento L continua sendo um comprimento imerso no campo. E aí, como um deles gera o campo, é o comprimento comum entre eles. Então, aqui eu tenho o meu comprimento L, que já está na minha função. O meu campo será calculado como sendo o campo gerado por um fio retilíneo. Logo, a força magnética será de 2π. Será de μ0i dividido por 2π, já está plano etapas, vezes a corrente, vezes L, seno D. Bem, a minha corrente está para cima. O meu campo está saindo do plano. Logo, o ângulo entre eles, 90 graus. Seno de 90 graus. Dessa forma, lembrando que essa corrente é a corrente 2 e que a corrente que estava aqui agindo nele era a corrente 1, eu posso falar que a força magnética é dada por μ0 vezes a corrente 1 vezes a corrente 2, né? Só troquei a ordem, vezes o comprimento, veja que o ângulo sumiu, dividido por 2π. O R vai ser a distância entre os dois, que é o tamanho que me importa, que é onde age no campo. Logo, distância D. Jabur, e se fosse ao contrário? Seria diferente. Não. Se eu fizesse ao contrário, minha função ficaria da seguinte forma. Corrente, dedão, acompanha. Abraça o fio para gerar o campo. Se abraçou, automaticamente você vai gerar um campo circular em volta desse condutor. Esse campo está dando a volta aqui bonitinha e entrando na minha função. Tá aqui. Certo? Essa é a função base. Logo, esse campo é um campo B1. Ele vai girar, girar, girar e nesse ponto ele vai entrar no plano. Então, em volta disso aqui, eu vou ter um campo. E esse campo B1 está entrando no plano. Logo, através da regra do tapa, que eu te ensinei, se o x representa que o vetor campo está entrando e a corrente 2 está para cima, pá! Logo, ele recebe uma força para a esquerda. Bem, é como se o fio 1 puxasse o fio 2. Logo, se o fio 1 puxa o fio 2 puxa o fio 1. Ação e reação. Se eu aplicar a função, o que troca aqui, na verdade, é que eu vou usar agora o campo gerado pela corrente 1. Certo? Mas, se eu precisar, e não tem problema nenhum, eu mostro para você. Eu teria que força magnética seria dada pelo mesmo bio sem θ. Lembrando que o bio, nesse caso, é o campo 1. E a corrente elétrica, que está aparecendo aqui, é a corrente elétrica 2. Seno de 90. Logo, força magnética pode ser dada por μ0 vezes. Campo 1 é a corrente 1, dividido por 2π raio. Vezes a corrente 2, seno de 90 P1. O R é a distância entre os dois, logo a minha força magnética vai ser μ0, corrente 1 vezes a corrente 2, dividido por 2πd. Se vocês perceberem, a regra ficou igual, ficou idêntica. Tanto na equação, quanto na relação, que também é uma força de atração. Eu coloquei força de atração, né? Força de atração. De atração. Ou força atrativa. De atração. Beleza? Então, fica já a dica. É importante que você saiba para ganhar velocidade no vestibular. Condutores paralelos percorridos por correntes na mesma, não vou dizer mesma direção,
porque minhas direções são paralelas, a direção vai ser igual mesmo. No mesmo sentido, sobre estes, aparecerá uma força de atração. Você pode pensar que, por analogia, que pessoas que pensam igual a você têm tendência a te agradar mais, logo você tem tendência a ficar mais próximo a pessoas que pensam como você. Então, para o mesmo lado que eu, se aproxima de mim. Na sequência, eu vou te mostrar a mesma função, só que eu vou inverter a corrente elétrica. É lógico, eu vou dispensar a questão de representar novamente as equações. Eu apenas vou inverter o sentido para te mostrar como ficaria a questão da força nessa situação. Apesar que eu acho que você já definiu que se para o mesmo lado é atração, do lado oposto será repulsão. Mas vamos fazer isso na prática, para que você possa ver e treinar também, para que isso fique fixo e na hora que você precisar, você vai conseguir desenvolver com tranquilidade. Bora lá? Para fechar, eu peguei o mesmo caso que eu já tinha montado para você, mantive até as correntes para que você visse onde vai ser modificado. Ah, mas tá igual? Não, por enquanto. Eu vou fazer o seguinte, como eu já gerei o campo na corrente 2, tá tudo aqui bonitinho, ó, tudo certinho, eu vou inverter a minha corrente 1. Então, simplesmente eu venho aqui, troco o sentido dela, e aí eu vou observar como é que fica a minha força magnética para que nós possamos observar o que vai acontecer. Aqui. Correntes com sentidos contrários, paralelo, com sentido contrário. Vamos lá? Regra do taco. O meu campo, deixa bem claro, está saindo do plano. Então, meus dedos juntos e retos para fora. A minha corrente está para baixo. Logo, lembra que a palma da mão indica a força. Então, para fora. Dessa forma, eu posso pensar que o fio 2 está empurrando o fio 1. Ação e reação. Se o fio 2 empurra o fio 1 empurra o fio 2. Ação e reação. Logo, eu vou ter uma força magnética que tende a afastá-los. Então, eu digo, isso aqui é uma força de repulsão. Certo? Essa seria a ideia básica. Tá? Então, galera, lembra, correntes, no mesmo sentido, força de atração. Correntes, sentidos contrários, força de repulsão. A forma de calcular é sempre a mesma. Reparou que eu utilizei a regra que nós estudamos na primeira aula de campo magnético induzido. A regra que nós utilizamos em força magnética em condutores retilíneos. E aí, eu apliquei elas nessas funções para que nós pudéssemos observar. Top? Galera, espero que você tenha entendido aí, que seja bem claro para você. Gostou? Dá aquele like, gosta aí, compartilha com o pessoal, tá? Deixe seu comentário, falar se gostou, não gostou, já pode colocar mais isso, mas aquilo para me ajudar um pouco mais a eu alcançar minha aprovação no vestibular, com certeza, que nós pudermos fazer, mas eu tenho que saber se você está conseguindo entender e se eu estou conseguindo te ajudar. Top? Galera, então, lembre-se sempre que o Hulk esmaga e que você esmaga no vestibular.